por aqui. Quente está a discussão entre várias lideranças políticas da região, a Frente Nacional de Prefeitos e também governo federal, depois de uma semana que a CBN trouxe com detalhes a questão das moradias de 15 metros quadrados, que são moradias que estão sendo construídas para moradores que vão ser transferidos da ocupação Nelson Mandela em Campinas, defendida pelo prefeito e também pela ocupação como uma medida necessária para o momento por conta de uma decisão judicial que dava 4 meses para que a prefeitura da cidade destinasse um local para as moradias. Estou fazendo uma contextualização, mas muita gente já está acompanhando e entendendo toda essa situação. A novidade hoje foi a nota emitida pela Frente Nacional de Prefeitos. Aqui no WhatsApp da CBN existem vários ouvintes que têm opiniões bastante críticas, tanto de um lado quanto do outro, Bruno, sobre a metragem. O problema está na metragem destas moradias, que foi o que iniciou a polêmica. Eu acho que o problema é anterior, Carol. Eu acho que o problema está no fato de que, infelizmente, a gente não tem um Estado que garante moradia digna e não tem um programa sério de habitação até os dias de hoje ainda, com capacidade de prever o aumento e a necessidade, sobretudo em grandes cidades, como é o caso de Campinas. É óbvio que o Estado faz aquilo também que está dentro de sua condição, mas também não é novidade para ninguém essa altura do campeonato que todas as grandes cidades brasileiras têm algum problema crônico associado à habitação e ocupação de áreas irregulares, ou até mesmo ocupação por parte das famílias que não tendo outra opção de moradia, acabam adentrando nessas áreas, né? Basta a gente fazer um voo panorâmico e ver São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, enfim, por aí vai, né? E tantas outras cidades de grande porte que nós temos no Brasil. Então, acho que esse é um primeiro problema, reflexo, obviamente, desse segundo, como você está trazendo à tona aqui para a gente poder pensar, e, consequentemente, essa queda de braço no que diz respeito à interpretação do tamanho das residências aí. Obviamente que nós estamos falando de 15 metros quadrados, é praticamente impossível você viver minimamente com dignidade, ainda mais a quantidade de pessoas que está colocado ali, que são até 7 pessoas, né? Esse assunto todo e essa queda de braço ganhou uma repercussão quando o tema foi ganhando cada vez mais projeção nacional, agora nos últimos dias, e até mesmo o presidente Lula, em uma das suas falas ali, fez referência ao prefeito de Campinas, dizendo se tratar de que ele não seria um cara humano, ou seja, trataria-se de uma grande irresponsabilidade política endossar algo nesse sentido. E aí começam as críticas, desde aqueles que entendem que a prefeitura de Campinas pode fazer algo a mais do que necessariamente dar apoio, guarida, ou entender que é razoável você fazer esses embriões. Obviamente, aqueles que estão lá, né, que fazem parte desse processo aí de luta pela moradia, preferem muito mais ter o embrião do que ter um barraco, ou nem sequer ter absolutamente nada, né, por questões óbvias, né, se você tem um pouquinho a mais, você pode viver minimamente com mais dignidade, mas isso não elimina o fato de que nós temos um problema de habitação e, detalhe, não tem no horizonte próximo uma resolução mínima, que deveria ser, aí sim, você ter um programa de habitação minimamente sério, uma casa que pode ser, obviamente, menor, mas com uma metragem mínima e digna para você poder ter condições de fazer com que as pessoas vivam ali, né? Bruno, só essa questão da briga entre o Lula e o Dário, né, chama a atenção o seguinte, a mudança de tom, como eles elevaram o tom, algo fora do que tem sido comum para ambos ao longo dos mandatos, né? Primeiramente o Dário, que nunca foi de bater de frente, assim, digamos, ao longo desses anos que ele está na prefeitura. Essa semana passada, né, ele tinha feito um vídeo respondendo às críticas, criticando o PT, quem quer lacrar com o assunto, segundo ele, né, algo que fugia do tom do Dário. E agora o presidente também criticando diretamente um prefeito, algo que o Lula não vinha fazendo muito. A gente estava acostumado a ver o Bolsonaro fazer isso, né, criticar governador, criticar prefeitos que eram opositores, e agora o Lula adotou esse tom também, um tom de confronto direto, e isso que chama atenção também, né? A eleição vai se aproximando também, as animosidades tendem a ser mais intensas, né, Guilherme? Essa que é a grande verdade, né? Que a gente não pode se esquecer em nenhum momento que nós estamos falando de uma disputa que já começou. Você olha, por exemplo, o cenário da capital, já está todo mundo abertamente falando em campanha, quem vai ser o padrinho de quem, como que vai ser guiada a disputa, a competição. Em Campinas não vai ser diferente, afinal de contas trata-se de uma cidade de muita importância e significado político, que também não é novidade para ninguém. O PT já faz muito tempo, né, que deseja retomar o controle do município, né, o controle do poder executivo, e que obviamente vai aproveitar também desses fatos, não só para criticar algo que, veja, é cabível, porque a crítica cabe, nesse caso, em função justamente desse tamanho das propriedades, né, de todas as condições associadas à disputa pela moradia. Mas é óbvio que ganha tonalidade política quanto mais vai se aproximando essa disputa também, até para ter marcação de posições diferentes, viu, Guilherme? Mas vale um registro, né? Tanto o vice-prefeito aqui de Campinas, Vanderlei de Almeida, quanto o vice-presidente Geraldo Alckmin são do mesmo partido,
que é o PSB. O Vandão está do lado de que defende essa medida, né, essas casas, que eles chamam de embrião, né, inclusive deu entrevista aqui para a gente fazendo essa defesa, e isso chama atenção também, que ambos os vices são do PSB, né, Bruno? Mas aí é aquela história, né? O PSB é uma coisa, o PT é outra, a eleição municipal é outra, o que acontece no nacional não se repercute no local, né? Aí a gente vai entrando para toda essa complexidade que a política tem. Né? Ainda tem acordo por aí, pelo futuro. Mais um registro, o Lula voltou a falar desse assunto na manhã de hoje. Ele criticou novamente e falou em degradação do ser humano. Na manhã de hoje, sobre essa questão ele não citou diretamente o prefeito da Ariçade, né? Mas falou novamente sobre essa questão das casas de 15 metros quadrados. Sim, o que continua, novamente, né? O que não continua sendo uma saída razoável cá entre nós, né? Não é uma saída razoável, mas o prefeito está dando um apoio à guarida, né? Vamos dizer assim, a narrativa oficial tem sido essa, que o próprio movimento entende ser melhor, porque aquela história, o Guilherme, que a gente estava falando ainda há pouco, diante do pior, se você tem algo que é minimamente ruim, é muito melhor do que você estar na situação pior. Mas não elimina o fato de que o Estado não pode ser conivente com esse tipo de coisa. O Estado tem que ter um outro tipo de projeto, tem que ter um outro tipo de proposta, tem que for para apresentar uma contrapartida, dialogar com a justiça, seja o que for, entendeu? Temos duas participações aqui dos nossos ouvintes, acho importante ouvi-los também. Um deles é o Antônio Casarini, que ele acha que há muito tempo aqui em Campinas precisaria ter havido um anúncio de moradias populares, o que não acontece há muito tempo. São projetos em geral de alto padrão, que se multiplicam por toda a cidade, e ele acha que esse foi um bom momento para um puxão de orelha aí para a Prefeitura de Campinas. O Fernando Carvalho comentou sobre o feirão da Casa Própria, aconteceu neste final de semana, com vários descontos, inclusive para as pessoas, porém, ele destacou um item que dentro desse feirão que foi feito pela Coab, o limite salarial para poder participar, ele é muito alto na opinião do nosso ouvinte. Ele achava que devia ter uma renda estabelecida menor. É que esses benefícios do programa do governo federal para as famílias com renda entre R$ 2.500 e R$ 3.900 foi oferecido para quem ia comprar o primeiro imóvel. São 151 unidades que ficaram disponíveis neste sábado. Foi o primeiro feirão Casa Paulista em parceria com a Coab Campinas, uma iniciativa de R$ 5 milhões em subsídios. Então foram 509 cheques no valor de R$13 mil, além de benefícios que foram concedidos agora, sábado. Então você vê que os ouvintes aí estão bem informados e pontuando. Aliás, no sábado houve uma grande procura aqui em Campinas, lá na Coab, por esses imóveis considerados populares. O que mostra que tem uma demanda muito grande e que falta, por vezes, uma capacidade de articulação maior entre os entes, né, Carol? Para poder oferecer um programa de habitação que seja minimamente mais digno e que alcance as pessoas, né? Habitação, você sabe que é um dos maiores gargalos do Brasil até hoje, né? Não era para ser, mas infelizmente continua sendo, porque a gente tem área para poder promover isso, a prefeitura tem, por vezes, terreno, tem condições de fazê-lo, mas falta também um processo de articulação entre os três entes para poder dar conta de um problema que é um problema crônico no Brasil como um todo, né? Esse debate é muito longo, profundo, merece aqui um destaque da CBN, que vai trazer outras abordagens relacionadas ao tema. É isso? Hoje a pauta fica dentro dessa discussão, que vai render, hein, Bruno? Com certeza amanhã falaremos novamente. Lula se pronunciando agora de manhã de novo. De novo falou sobre esse assunto. Na live lá do presidente, né, ele estava falando também sobre isso. Frente Nacional colocando também suas considerações. Então amanhã voltaremos com esse tema, com certeza. Bruno, obrigada.